Glória a Deus, você pode abrir a palavra de Deus aí em Gênesis, no capítulo 6. Vamos ler dos versos 5 até o verso de número 9. Gênesis, capítulo 6, versos 5 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Glória a Deus. Eu não sei se você já se interessou em fazer um levantamento do histórico da sua linhagem, né? Uma pesquisa genealógica procurando saber quem foram seus ascendentes, quem foram aqueles que serviram a Deus, qual o impacto que o testemunho de vida deles, a caminhada de vida deles com o Senhor, quanto isso impactou a sua vida, qual o testemunho que eles deixaram. Talvez você esteja aqui, você seja, quem sabe, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta geração de uma família de pessoas que serviram a Deus, que temeram a Deus. Ou talvez você está aqui, você é o primeiro da sua linhagem, que pela graça de Deus você foi alcançado e está aqui hoje servindo ao Senhor. Mas quando a gente lê esse texto de Gênesis 6, amados, nós nos deparamos com aquele que foi o evento mais catastrófico na história da humanidade. E esse evento, ele aconteceu como um juízo de Deus que veio sobre a terra. Então, por que o Senhor tomou uma decisão tão forte, tão séria, um juízo tão severo que veio sobre a humanidade? Se você voltar ao capítulo anterior, ou os capítulos anteriores, capítulo 4, capítulo 5, nós vamos poder entender um pouco melhor o que levou ao dilúvio. Mas o capítulo 4 vai falar, por exemplo, da linhagem de Caim. Caim foi aquele filho, o filho mais velho de Adão e Eva, que se rebelou, né? A Bíblia diz que ele era do maligno, ele acabou matando o seu irmão, e ele saiu, foi andar longe da presença de Deus, e ali ele gerou uma descendência. No capítulo 5 de Gênesis, nós vamos ver uma outra descendência, uma outra genealogia listada, que é a genealogia de Sete, que é o terceiro filho de Adão e Eva, é o filho que nasceu depois que Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim, e Eva disse: Deus me deu um outro filho em lugar de Abel, que foi morto. Então nasceu Sete. E aí dessa linhagem de Sete, a descendência de Sete, nós vamos ver várias gerações que vêm até chegar ali nos dias de Noé, quando houve o dilúvio. Então eu queria contextualizar vocês, antes de a gente falar sobre essa ênfase nossa, né? A ênfase, o tema da nossa mensagem nessa manhã é exatamente o tema de andar com Deus. E eu queria contextualizar vocês para que a gente possa entender o que significa andar com Deus, como Noé andou com Deus, fazer uma análise do que aconteceu antes do dilúvio, quando a Bíblia afirma que Noé andava com Deus. Então, veja só, no capítulo 5, queridos, há alguns capítulos da Bíblia que são interessantes. O capítulo 5 de Gênesis é um capítulo que é importante você ler com a calculadora do lado, fazendo as contas. E nós vamos falar de muitos números aqui. Mas se você
lê com um olhar mais cauteloso, você vai descobrir muitas coisas importantes. E eu queria trazer algumas informações que eu nunca tinha percebido, mas preparando essa mensagem, fazendo umas contas ali, olhando para Gênesis 5, eu fiquei impressionado com algumas descobertas que a palavra de Deus nos traz. Então vamos lá. De Adão até Noé, nós vamos encontrar no capítulo 5 ali listadas 10 gerações. Só que essas gerações, as gerações pré-diluvianas, essa geração pré-diluviana era formada de pessoas que viviam centenas de anos. Eram homens centenários, né? Viviam séculos. E esse tempo de Adão até Noé cobre uma janela de tempo de 1056 anos. Então nós estamos falando, bem dizer, de 1 milênio, de Adão até Noé. E a Bíblia diz que esses 1000 anos foi havendo uma progressão da malignidade humana, culminando com aquilo que está relatado em Gênesis 6, versículos 5 e versículo 11. O versículo 5 vai dizer que Deus viu a maldade do coração humano. A palavra ali para maldade significa perversidade. Que o ser humano, o coração humano estava corrompido, estava cheio de malignidade. E vai dizer que a terra estava corrompida e cheia de violência. E quando a gente olha para essas palavras, corrompida, o dicionário bíblico vai descrever a palavra corrompida como sendo a terra estando arruinada, maculada, destruída, apodrecida, pervertida. E quando diz cheia de violência, significa estava cheia de crueldade, cheia de injustiça, de prejuízo e de opressão. Será que a gente consegue fazer uma identificação paralela como está a terra nos nossos dias hoje? Será que a gente consegue ver crueldade, injustiça, opressão, prejuízo, uma terra maculada, arruinada? Será que a gente consegue identificar que o coração dos homens está cheio de maldade, de perversidade? Então, amados, nessa sociedade pré-diluviana, nós vamos aprender também que todos falavam uma única língua. Não tinha o português, o espanhol, o inglês, o alemão, o francês. Não, todos falavam uma única língua. E é interessante que naquele tempo, embora não houvesse ainda a forma escrita de uma língua, todos os acontecimentos ao longo desses 1000 anos, eles eram transmitidos de geração após geração através da oralidade. Isso era uma tradição dos povos do Oriente, isso não somente ali naquela geração, mas outros povos, como a gente fala, os sumérios, os acádios, se encontram os registros de que eles transmitiam informações de uma forma oral. Geralmente, como que acontecia? O líder da família, o líder do clã, da tribo, se reunia, né, com os demais e transmitia as tradições, os ensinamentos, a história, os fatos. Isso se repetia, né, vez após vez, e assim eram transmitidos. Então nós vemos, por exemplo, que nesse grupo de 10 gerações há uma pessoa chamada Matusalém, que é reconhecido como o homem que viveu mais tempo sobre a face da terra, 969 anos. O seu Samuel diz que ele, embora tivesse tanta idade, a aparência dele era como de alguém que tinha 850. Eu não sei qual é a diferença, né? Mas o Matusalém, ele viveu 969 anos. O que é interessante é que o Matusalém foi contemporâneo de Adão, ou seja, ele viveu na mesma época de Adão por 243 anos. Então a gente pode pensar que o Matusalém encontrou Adão e conversou com Adão. Como é que foi aquele negócio lá no jardim, Adão? O que deu na cabeça da Eva? Né? Como é que foi lá a situação que vocês deixaram a gente aqui?
Eu não sei se aconteceu isso, se eles conversaram, mas houve 243 anos de oportunidade de tempo para eles conversarem. Além disso, o Matusalém conviveu com Noé 600 anos. Então você tem uma pessoa que conviveu 243 anos na mesma época de Adão e 600 anos na mesma época de Noé. Ou seja, Matusalém é um elo, é um link de informação tremendo entre a vida antes da queda no jardim até os dias de Noé com o dilúvio. Outra coisa interessante que eu descobri, quando a gente olha para essa genealogia, Adão gerou um filho que se chamava Sete. Sete gerou um filho e assim vai. Nós vemos que Adão viveu até os 56 anos da vida do pai de Noé, de Lameque. Pode pensar, uma coisa interessante como essa? Ou seja, Adão morreu cerca de, não muito tempo antes do nascimento de Noé. Se não me engano, 150 e poucos anos. Agora, se a gente olhar essa genealogia no sentido contrário, reverso de Noé para o início, Noé nasceu no ano de 1056. E ele ficou vivo até o ano 2006. Noé foi contemporâneo de todos os que vieram antes dele, exceto de Adão, Sete, o filho de Adão, e de Enoque, porque Enoque viveu menos tempo, visto que foi arrebatado, foi levado pelo Senhor. Mas todos os demais ascendentes de Noé, ele teve tempo de conhecer. Ele viveu no tempo que era suficiente para ele conhecê-los. E aí, como ele só morreu no ano 2006, desde a criação, ele conviveu por 350 anos com as gerações pré-diluvianas. Poxa, 3 séculos e meio convivendo com aquelas pessoas que existiram antes do dilúvio. 350 anos. E depois do dilúvio, ele conviveu com 10 gerações. É interessante, porque Noé é a 10ª geração. Então ele conviveu 350 anos com as 10 gerações anteriores a ele. E depois dele ele viveu um tempo de vida que cobriu também 10 gerações. Por quê? Porque a vida depois do dilúvio, o tempo de vida das pessoas diminuiu. Mas ele conviveu até o ano de 2006. E é interessante que a geração pré-diluviana, ou as gerações pré-diluvianas com quem Noé conviveu até os dias de Abraão. Pasmem. Até os dias de Abraão. Até o ano 58 da vida de Abraão, Noé ainda estava vivo. Será que Abraão conheceu Noé? Será que tiveram a oportunidade de conversar e ouvir de Noé como é que foi a questão do dilúvio? O que aconteceu? Como que estava o mundo? Por que chegou aquela situação? Ou seja, Noé viveu 1/3 da vida do patriarca Abraão. Abraão morreu com 175 anos. Então, queridos, como sobrevivente do dilúvio, Noé teria sido o principal transmissor das tradições pré-diluvianas para os seus filhos. Porque, veja, o juízo de Deus que veio sobre a terra eliminou todos os seres humanos que havia sobre a face da terra, restando somente 8 numa arca. Então, toda a raça humana que vai surgir depois do dilúvio, vai surgir a partir dessas 8 pessoas. Então, Noé, ele era o principal link entre a vida antes do dilúvio e a vida depois do dilúvio. A maior fonte de informações sobre o que foi a existência humana estava na memória daquele homem de 601 anos de idade. Então eu fico pensando,
O tempo do dilúvio, não sei se você sabe disso, mas Noé ficou com a sua família numa arca por 1 ano. Foi um lockdown. O primeiro lockdown da história, né? 1 ano. E ele ficou ali com seus filhos, sem cão Jafé, com suas noras, com sua esposa. E aí, queridos, você pensa assim, 1 ano trancado dentro da arca. Não tinha energia elétrica, não tinha Netflix, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha iFood, não tinha redes sociais, não tinha luz. Então, assim, eu acredito que eles conversaram muito, que teve muito tempo para conversar. E eu imagino a reunião de família ali, da família de Noé, e os filhos dizendo, e aí, pai, conta pra gente como é que foi, o que o vovô Lameque, que era o pai de Noé, né? O que o vovô Lameque contou para o senhor lá sobre a questão da queda do Adão e Eva lá no jardim, no início, como é que foi? Pai, como é que foi o negócio da violência do Caim que matou o irmão, e depois aquele homem chamado Lameque se tornou violento e que também matou outras pessoas? Como que foi? Por que começou a haver tanta maldade, crescimento? O que estava acontecendo? E essas histórias iam se repetindo dia após dia, eles conversando, e eu acredito que ali naquele tempo Noé transmitiu muitas coisas aos seus filhos. Então, quando a gente chega no versículo 9 de Gênesis capítulo 6, a palavra de Deus vai dizer que Noé é descrito como alguém justo e íntegro, alguém que andava com Deus, sugerindo que ele era um guardião fiel, confiável das tradições dos seus antecessores, incluindo os relatos sobre a criação, o pecado de Caim, a retidão de Enoque. Depois do dilúvio, Noé é a principal e a mais completa fonte de informação sobre a existência humana. Então eu fico imaginando assim, Noé, a nossa ênfase está nessa pessoa de Noé, na mensagem dessa manhã. Noé andava com Deus. Noé sendo esse link, alguém que conviveu, que ouviu da história de 10 gerações antes dele, é alguém que conviveu com 10 gerações depois dele. Ele está nesse ponto do meio aí, e eu fico pensando, Noé impressionado com a história de algum dos seus ancestrais, porque nós estamos falando de 1000 anos, onde a perversidade, a malignidade, a corrupção, a degeneração, a inclinação para o mal, a violência, a maldade se multiplicou na terra, e eu fico pensando, Noé, talvez impressionado com algumas poucas pessoas, nesses 1000 anos de existência humana, que não seguiram esse fluxo de maldade, de perversidade, de corrupção. Então, talvez Noé, tendo ouvido todas as histórias, ele deve ter pensado sobre o filho de Adão, né? Ou melhor, ele deve ter pensado sobre Adão, que apesar de ter pecado, viveu 930 anos, viveu até os dias do seu pai. Então o Noé deve ter pensado, puxa, o Adão deve ter se arrependido daquilo que fez, e deve ter lamentado de ter visto o crescimento dessa maldade como consequência do pecado, que eles abriram a porta. Ele deve ter refletido sobre isso, deve ter refletido sobre o filho de Adão, Sete, que é tido pelos estudiosos como a linhagem dos filhos de Deus. Como eu disse antes, porque Caim reproduziu uma descendência maligna. O Noé deve ter pensado sobre o seu tataravô, Enos, que nasceu no ano de 235 e conviveu com ele, com Noé, até os 84 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que a partir do nascimento de Enos, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Então talvez Noé deve ter pensado, puxa, por que não se invocava o nome do Senhor antes? Por que começou a se invocar o nome de Deus a partir do nascimento do filho de Sete? Né? E essas coisas talvez foram chamando a atenção de Noé,
e foram despertando nele um desejo de ser alguém diferente daquela geração pré-diluviana, maligna, cheia de maldade e violência. Ele ficou pensando no Enos, que nasceu e viveu até o ano 84 da vida de Noé, e esse Enos teve um filho. E quando esse Enos, ele estava com a idade de 752 anos, um evento que nunca aconteceu antes na história da humanidade, de repente acontece, e o filho de Enos, chamado Enoque, é arrebatado, não experimenta a morte, Deus o toma para si. Eu imagino que quantas pessoas conversando com Enos dizem, mas o que aconteceu? Porque o Enos estava vivo quando seu filho foi arrebatado. E eu imagino as pessoas conversando com Enos e querendo saber, puxa, por que o seu filho, né, qual era a diferença, o que houve na vida dele? Eu fico pensando no Noé, também ponderando sobre a vida de Enoque, que foi o filho de Enos, né, que foi o seu bisavô. Enoque foi o bisavô de Noé, que nasceu no ano 622, e a Bíblia vai dizer que Enoque foi um profeta. Vai dizer também que Enoque, assim como Noé, andou com Deus. Será que Enoque não foi uma grande inspiração para Noé? Porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Mas antes dele, o seu bisavô Enoque andou com Deus. E a Bíblia diz que ele obteve o testemunho de haver agradado a Deus, e Deus o tomou para si. Então, isso deve ter provocado no Noé uma vontade de ter um relacionamento com Deus, que ele disse assim, puxa, o meu bisa era um homem tão temente a Deus, que tinha uma intimidade, um relacionamento tal com Deus, era um homem diferente dessa geração, cheio de violência, de corrupção, de perversão, era um homem que andava com Deus, e isso gerou um impacto tão grande que ele nem morreu, ele foi arrebatado. E aí o Noé ficou impressionado talvez com o fato de que esse homem que não experimentou a morte foi arrebatado, mas antes disso ele teve um filho, a quem ele pôs o nome de Matusalém, que foi o homem que viveu mais tempo na face da terra e que era avô de Noé. Eu acho que o Noé chamava ele de vovô Matusa, porque eles, né, Matusalém viveu 600 anos da vida de Noé antes do dilúvio. 6 séculos convivendo com o neto. É tempo pra caramba, hein, para mimar os netos, né? Então, o vovô Matusa nasceu ali no ano de 687, conviveu 600 anos. O Noé deve ter pensado, por que o bisa colocou o nome do vove de Matusalém? Porque eu não sei se você sabe, mas o nome Matusalém é traduzido, tem o seguinte significado: a sua morte trará o juízo. Já pensou? Já pensou a chamada na escola? Professora fazendo a chamada para ver quem estava presente? Fulano de tal, presente. Fulano de tal, presente. Quando ele morrer, o juízo virá, presente. Cada vez que alguém chamava o nome do filho de Enoque, as pessoas estavam fazendo uma declaração profética: a morte dele trará o juízo. A morte dele trará o juízo. Aí o Matusalém completa 100 anos, ela enche o bolo de velhinhas, 100 velhinhas. Aí 200 anos, e cada vez que estão cantando parabéns, parabéns, para aquele que quando morrer o juízo virá. Imagina a declaração profética, né? Ano após ano, um alerta para o mundo, porque Enoque, o pai dele era profeta. E aí, o vovô Matusa, quando está com 869 anos, algo acontece. O neto dele, Noé, recebe uma orientação divina, dizendo: Noé, eu quero que você construa uma arca. Não sei se foi exatamente no ano 869, mas ele tinha mais de 869 anos.
porque o que os estudiosos estimam é que a arca foi construída com menos de 100 anos. Então a gente não sabe exatamente a data, mas foi depois dos 869 anos de Matusalém. E aí o Senhor fala para Noé: Noé, eu quero que você construa um barco bem grande, uma arca, porque eu vou enviar as águas sobre a terra e eu estou triste de haver criado o ser humano. Porque a maldade do coração humano é tamanha, o ser humano só se inclina para o mal, e a terra está corrompida e cheia de violência. Então eu vou destruir tudo, Noé. Eu fico imaginando o Noé pensando no seu pai Lameque, que nasceu no ano 874 e conviveu com Noé até 5 anos antes do dilúvio. Até o ano 595 da vida de Noé. E morreu com a idade de um número que tem um significado tremendo, porque foi 777 anos. 7 é considerado um número completo, um número perfeito, o total. Então ele morre com 777 anos. E o Matusalém, o vovô, que ainda estava vivo quando o seu filho Lameque, que era o pai de Noé, já tinha morrido. O pai de Noé morreu, mas o vovô Matusa continuou firme lá na rocha. Não morreu, continuou vivo. Aí no ano 600 da vida de Noé, naquele ano que Noé completa 600 anos, o Matusalém morre. E o que o número do Matusalém significava? O nome do Matusalém significava? No ano que ele morreu, o juízo virá. Justamente no ano que ele morre, as águas do dilúvio vêm. E o juízo vem sobre a terra. E se cumpre a profecia que o bisavô do Noé, Enoque, colocou através do nome do seu filho Matusalém. E aí o versículo 9 de Gênesis 6 vai dizer então que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e que Noé andava com Deus. Então, quando a gente pensa nessa expressão, andar com Deus, o que é andar com Deus? Não era o fato de simplesmente o Senhor descia uma vez por dia e ia dar uma voltinha com Noé pela face da terra. Não, o andar com Deus significa alguém que viveu uma vida distinta, em contraste com o que era a prática corrente naqueles dias. Violência, injustiça, maldade, perversidade, promiscuidade, perversão, todo mal a tal ponto de o Senhor fazer uma declaração, talvez uma das declarações mais tristes registradas na palavra de Deus. O Senhor diz: eu estou triste de haver criado o homem. Então, queridos, imagina que aqueles dias eram dias de muita pecaminosidade, era dia de muita impiedade. Mas quando Deus decide trazer aquele juízo, a Bíblia vai dizer: mas a Noé o Senhor poupou, porque este encontrou favor aos olhos de Deus. Por quê? Porque Noé era um homem justo e íntegro, e Noé andava com Deus. Então, andar com Deus, a gente começa a entender aqui, através desse contexto do que estava acontecendo, antes do dilúvio, que andar com Deus, é a primeira lição que nós aprendemos, é viver de forma justa e íntegra, e em obediência, agradando a Deus. Nós vamos ver o link entre essa expressão andar com Deus e uma pessoa que tem um estilo de vida justo, íntegro, obediente, que agrada a Deus. Por exemplo, a palavra de Deus vai falar que Enoque, o bisavô de Noé, andou com Deus. E quando fala que ele andou com Deus, vai dizer: e Deus o tomou para si. Mas Judas, lá no Novo Testamento, ele vai declarar, vai falar acerca de Enoque,
que Enoque era um homem profeta, que profetizou que o juízo de Deus viria. E Hebreus vai falar que Enoque obteve o testemunho de agradar a Deus. Queridos, andar com Deus significa uma vida que agrada a Deus. É isso que vai distinguir a sua vida, a sua caminhada, o seu testemunho daquilo que é vigente na sociedade, porque nós estamos vendo o mundo com os valores completamente invertidos, distorcidos. Nós estamos vendo os governos e as leis humanas sendo aprovadas para favorecer aquilo que é anti-Deus, aquilo que é contra a vontade de Deus, aquilo que é contra os valores morais, éticos, que a palavra de Deus ensina. E a Bíblia diz que Deus é um Deus que se agrada da justiça. Então, se Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus, é porque ele era alguém que praticava justiça. Tanto que no nome do Filho, ele coloca uma declaração de que a justiça de Deus vai se cumprir. Será que nós estamos vivendo num mundo cheio de injustiça? A Bíblia vai falar de Abraão, Gênesis 17, 1. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser íntegro. Olha aqui, andar com Deus significa viver em integridade. É Deus que o chama para isso. Anda diante de mim e vive em integridade. Se você quiser ser alguém como Enoque, como Noé que andou com Deus, a integridade precisa ser um valor que marca a sua vida. A honestidade, a sinceridade. Principalmente quando você vai lidar com dinheiro, as oportunidades que aparecem de você se dar bem, de você enganar o próximo, de você ocultar uma informação para você ter uma vantagem. Queridos, Deus conhece o coração íntegro. E, portanto, Deus conhece quem são aqueles que andam com Ele. Se eu vou contar uma mentira aqui para não sofrer, para me livrar aqui de uma situação. Eu vou usar desse recurso aqui, contar uma mentirinha, não dá nada. Falta de integridade. A pessoa que vive, pratica mentira, não reflete alguém que anda com Deus. A Bíblia vai falar também de Davi. Salmo 56, verso 13, o salmista Davi declara: Pois livraste a minha alma da morte, para que eu ande diante de Deus. Davi está reconhecendo a importância de viver uma vida como alguém semelhante a Noé e a Enoque, alguém que anda com Deus. E Atos 13, 22 vai dizer assim que achei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, andar com Deus significa alguém que está comprometido em abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é andar com Deus. A Bíblia vai falar de Ezequias, capítulo 2 de Reis, capítulo 20, verso 3. Quando Ezequias toma conhecimento de que ele tem uma doença mortal, ele vai se voltar para Deus em oração e ele vai clamar ao Senhor dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti. O que Ezequias estava dizendo? Senhor, eu fui um homem que andou com o Senhor. E qual é a prova de que ele andou com Deus? Ele vai dizer na sua própria oração: lembra que andei diante de ti com fidelidade e coração íntegro. Não há como você querer ser alguém que anda com Deus se você não tiver um compromisso com integridade, com fidelidade, com agradar a Deus, com fazer a vontade de Deus. O Senhor fala através do profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8, dizendo assim: Ele já mostrou a você o que é bom. O que é bom não aos olhos do homem,
mas o que é bom aos olhos de Deus, o que Deus declara ser bom, o que Deus chama de bom. Ele já mostrou a você o que é bom. E nós estamos falando que nos dias de Noé, o que reinava era o mal. A maldade havia se multiplicado. Então nós temos aqui um contraste entre o que Deus declara ser bom com aquilo que as pessoas viviam nos dias de Noé. E o Senhor vai dizer, e o que é que o Senhor pede de você? O que o Senhor espera de mim e de você? Se queremos ser pessoas que andam com Deus. Ele vai dizer que pratique a justiça, olha aqui a justiça, presente. Ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Andar com Deus significa seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, fazer a vontade, aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versos 16 e o verso 25 diz, digo, porém, andem no Espírito e jamais satisfarão a concupiscência da carne. Somos chamados para andar com Deus, andar em Espírito, andar com o Espírito. O Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus. O versículo 25, Gálatas 5, 25 vai dizendo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que o Senhor estava chamando Noé para andar com Deus, chamou Enoque para andar com Deus, chamou todos os homens para andar com ele, mas nem todos aceitaram. As pessoas preferiam seguir um padrão de injustiça, de maldade, de mentira, de engano, de corrupção, de satisfazer a sua própria vontade. Mas aqueles que querem andar com Deus não vão satisfazer a vontade da sua carne, mas vão buscar satisfazer a vontade do Senhor. Colossenses 2,6 diz, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E ainda, o apóstolo João, em sua primeira carta, 1 de João, capítulo 2, verso 6, ele diz, aquele que diz que permanece nele, ou seja, em Cristo, esse deve andar como ele andou. Então, queridos, a primeira lição que nós aprendemos é essa, que andar com Deus significa uma vida comprometida com justiça, integridade, fidelidade, obediência e agradar a Deus. E o que a história nos mostra é que nem todos escolhem isso. Na verdade, poucos escolheram. Naquela sociedade de 1000 anos, poucas pessoas temeram a Deus. De tal forma que somente 8 foram salvas nos dias de Noé. Segunda lição que nós aprendemos aí é que andar com Deus leva a proteção e livramento de juízo. A Bíblia mostra Noé e Enoque como figuras do Antigo Testamento que apontam para um evento que vai acontecer, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o que? É o livramento dos justos. Então, andar com Deus nos leva a um livramento de uma sociedade pervertida, de um mundo caído, de um juízo que virá. O arrebatamento é essa figura onde o Senhor sabe livrar os seus do momento da provação. O Enoque foi arrebatado para não ver a morte. O Noé com a sua família foi poupado, foi protegido numa arca, quando o juízo de Deus veio. Então, queridos, essa promessa, essa garantia de que quem anda com Deus experimentará proteção e livramento, é o que significa experimentar o descanso, o significado da palavra Noé. Quando Noé nasceu, ele recebeu esse nome porque disseram, ele vai nos dar descanso das obras que nós estamos vivendo nesse mundo caído e amaldiçoado. Então o arrebatamento da igreja vai ser essa entrada no descanso que Deus tem para nós, nos livrando desse mundo caído. Por isso que Jesus vai dizer assim, como foi nos dias de Noé, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca com sua família, e as águas do dilúvio vieram.
Então, amados, nós vivemos dias de violência, dias de homens com o coração continuamente voltado para o mal. Nós vemos esse conceito de livramento e proteção para com aqueles que andam com Deus, até mesmo no significado da palavra dilúvio. Eu estava estudando essa palavra dilúvio e o hebraico antigo, ele era escrito não na forma das letras hebraicas modernas, mas ele tinha desenhos, como era escrita lá do Egito Antigo. Então tinha aquelas figuras que eles usavam, juntavam figuras para expressar o significado de algo. E quando eu fui estudar sobre quais eram as figuras que expressavam a palavra dilúvio, eu fiquei impressionado com aquelas figuras que se transformaram nas 4 letras da palavra hebraica Mabu. A primeira dessas letras é um desenho que tem a forma de ondas de água, é a letra Mem, que significa um vasto fluxo de água capaz de produzir caos e inundação. É assim que está descrito lá pelos estudiosos. A segunda letra é Bet, significa casa, ou família, ou tenda, simbolizando um abrigo, uma moradia. A terceira letra da palavra Mabu é a letra Vav, que é o símbolo de um gancho, que significa aquilo que dá suporte. Era o gancho usado para montar uma tenda, para firmar uma tenda. Era aquilo que simbolizava a sustentação. E a quarta letra, Lamed, é um cajado, que simboliza a autoridade, a proteção e a direção que um pastor conduz as suas ovelhas. Então, quando você une essas 4 figuras, o cajado, que o hebraico é no sentido contrário do nosso, né? Então, você tem um cajado, você tem aquele gancho, você tem a tenda ou a família e você tem as águas. Você vai unir esses significados e você vai chegar à seguinte conclusão: a autoridade, dilúvio significaria então a autoridade divina para sustentar e proteger e dirigir uma família em meio ao caos de águas turbulentas. Que tremendo isso, né? Terceira lição que nós aprendemos aqui com Noé, o homem que andava com Deus, é que essa decisão de andar com Deus, preste atenção nisso, isso é muito importante. É uma decisão individual. É uma decisão individual. Você não vai pegar carona na fé do teu marido, você não vai pegar carona lá para os venezuelanos é cola, né? Não vai pegar uma cola. Na fé dos teus filhos, do teu pastor. É uma decisão individual. Eu não posso garantir a salvação das minhas filhas, da minha esposa. Eu tenho que tomar a minha decisão de andar com Deus. Eu não posso forçar ninguém a andar com Deus. Isso é uma decisão de cada um. Então fique pensando que quantos naqueles 1056 anos que antecederam o dilúvio ouviram os relatos de tudo que aconteceu, da violência crescente, da imoralidade, da perversidade, do agir de Deus durante aquele tempo, arrebatando Enoque, daqueles que começaram a invocar o nome do Senhor, daquele que recebeu um nome profético que anunciava um juízo vindouro. Pense em tudo isso e mesmo assim tantas pessoas escolheram não andar com Deus, mas andar segundo seus próprios pensamentos. Eu quero ler com vocês 2 versículos para nós terminarmos. Gênesis 5, 26. Nós estamos falando aqui dos filhos de Matusalém. Lembra que Matusalém é o avô de Noé? Então, o avô de Noé originou o pai de Noé, que é Lameque, mas ele não teve só um filho, Lameque. Ele teve outros filhos. E olha o que diz aí, Gênesis 5, 26. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos. Então, depois do nascimento do pai de Noé, o avô de Noé ainda viveu 7 séculos. E vai dizer, e nesse tempo ele teve filhos e filhas,
Quem são os filhos e filhas que nasceram ao longo de 7 séculos depois do nascimento de Lameque? São os tios de Noé. São os irmãos e irmãs de Lameque. Correto? Que eu acredito que tiveram filhos, que seriam os primos de Noé. Agora eu te pergunto, onde estavam eles quando as águas do dilúvio vieram? Onde estavam os tios e as tias de Noé? Certamente havia muitos vivos. Onde estavam eles? Quero ler um outro versículo, Gênesis, ainda no capítulo 5, verso 30. Agora falando os filhos que Lameque teve. Noé não foi filho único. Vai dizer, depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos, ou seja, quase 6 séculos. E diz, e teve filhos e filhas. Quem são esses filhos e filhas de Lameque? Irmãos e irmãs de Noé. E eu acredito que esses irmãos e irmãs de Noé também tiveram seus filhos, que seriam os sobrinhos e sobrinhas de Noé. E eu te pergunto, onde estavam os irmãos e irmãs de Noé? Onde estavam os cunhados e cunhadas de Noé? Onde estavam os sobrinhos e sobrinhas de Noé? Na época do dilúvio. Porque às vezes a gente fica pensando assim, gente, não, eu creio em Deus, então toda a minha família está garantida. Olha, pregue a palavra de Deus para a sua família, pregue para os seus filhos, dê um testemunho de vida, seja um homem e uma mulher que andou com Deus, para que o seu filho e a sua filha seja inspirado pelo seu testemunho, assim como Noé provavelmente foi inspirado pelo testemunho de Enoque e de outros que temeram a Deus e tomou a decisão dele de andar com Deus. Não pense, meu irmão, minha irmã, que o fato do teu esposo, da tua esposa ser um homem de Deus, você está garantido. Tome a decisão de ser alguém que anda com Deus. Inspire-se na vida daqueles que têm uma vida de integridade, de testemunho de agradar a Deus, de viver em retidão e justiça. E tome a sua decisão. Não negocie os valores. Não se incline à maldade, ao mal, ao engano, à mentira. Seja um homem ou mulher que teme a Deus, para que quando chegar aquele dia do arrebatamento que vai chegar, a qualquer momento, você não fique fora das portas. Como aquelas virgens, 5 nécias, que ficaram batendo na porta, gritando, abre-nos a porta. Mas quando Noé entrou na arca, queridos, a Bíblia diz que o Senhor fechou a porta e ninguém mais entrou. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, essa porta vai fechar. E quem foi, estará com o Senhor, entrando num lugar de descanso, desfrutando de ter vivido uma vida como alguém que andou com Deus. Mas quem brincou, vacilou, quem ficou flertando com o mundo, com as coisas desse mundo, se encantando com o estilo de vida dessa sociedade de trevas, vai ficar para fora. E eu, como pastor, gostaria de ver cada um de vocês aqui, dentro da arca do arrebatamento. Cada um de nós, desfrutando daquele livramento, daquela promessa maravilhosa. Não gostaria de deixar ninguém de saber que nenhum de vocês ficaram para fora. Então tome a sua decisão. Amém, queridos? Amém. Receba essa palavra. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. E você tomar uma decisão nessa manhã, diante dessa palavra que você ouviu, de dizer assim, Senhor, eu quero andar com Deus. Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra foi anunciada nessa manhã, nós te louvamos e te adoramos, e queremos te agradecer, porque o Senhor nos ensina de uma forma muito clara que essa decisão é individual, é pessoal, e que o Senhor espera que cada um de nós tomemos essa decisão. E para aqueles que, Senhor, não vive esse mundo segundo a sua própria vontade, mas abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, para viver de uma forma íntegra, piedosa, temendo ao Senhor. Há uma promessa de livramento, há uma promessa de descanso, há uma promessa tremenda de vida. Então, Pai, eu quero nesse momento orar por cada um dos meus irmãos e irmãs,
os que estão aqui presentes, os que estão acompanhando a transmissão, os que vão ter acesso a essa mensagem no futuro, Pai. Que sejam desafiados, despertados, que abram os seus olhos para essa realidade, Pai, de que somos chamados a andar com Deus, assim como Noé andou com Deus. Te damos toda a honra, glória e louvor. Abençoe e fortalece o teu povo, em nome de Jesus. Amém.